E o que você almeja ainda alcançar nessa caminhada? Quando você diz parece que Deus, né, usa caminhos tortuosos, não é parece, ele tem umas tiradas assim que a gente pensa, isso é coisa de Deus, né? Não tem como. Quando a gente fala do matrimônio, né? Quando a gente casou, como eu morava no Aventureiro, a gente deu entrada num lote lá no Aventureiro. Então os planos eram morar no Aventureiro, tanto que nós pagamos algumas prestações. E eis que surgiu um loteamento novo no Rio Bonito. Então, a minha sogra, para ter os filhos mais próximos dela também e tal, sugeriu que a gente adquirisse um terreno ali, tanto que nós perdemos o que nós já havíamos pagado lá no Aventureiro. E eu acabei me instalando ali 3 ruas atrás da igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Então, a frase para mim, floresça onde Deus te plantar, ela não é só uma metáfora, ela realmente é verdadeira. Eu não sei como seria a minha vida espiritual se eu tivesse continuado lá no Aventureiro, morado onde a gente tinha planejado morar, não sei. Mas eu sei que os caminhos que ele foi preparando, sem dúvida nenhuma, tem aquele retornar realmente. Porque esse adquirir, como você fala, hoje a espiritualidade. O terço mariano, por exemplo, eu lembro que a minha filha mais velha, Larissa, ela estudava na fundação. E eu precisava levar ela até no ponto de ônibus, né, esperar o ônibus ali, que era escurinho e tal. E eu comecei a fazer caminhada, né? Então isso deve estar fazendo 13, 14 anos, pelo menos, né? Como ela vai fazer 25, ela estava com 10, 11 anos quando entrou. E já que eu, né, levantava cedo, comecei a caminhar. E chegou um determinado tempo que nessa caminhada eu sempre, né, refletia alguma coisa e tal, e eu comecei a rezar. Mas eu não tinha terço, não levava nada, eu comecei a juntar pedrinha. Então eu juntei 10 pedrinhas, juntava 10 pedrinhas e ia passando de uma mão para outra. E ali eu comecei a rezar o terço. Também não conhecia os mistérios, tá? Não meditava os mistérios. E hoje eu falo também que eu ainda caminho, a minha mais nova entrou na fundação, saiu, e a caminhada de manhã ali 5h30, 6 horas, eu tô na rua, tem gente que, nossa, os conhecidos de caminhada, já pessoas que provavelmente eu nunca nem vou saber o nome, mas que já encontro às vezes no mesmo lugar, no mesmo horário, e tem o bom dia ali, que a gente já sabe, são os amigos de caminhada. E hoje eu digo que eu não rezo enquanto eu caminho. Eu caminho enquanto eu rezo. Porque o objetivo principal de eu levantar de manhã e sair não é para caminhar, é para poder rezar. Porque se eu fico em casa, ou eu cochilo de novo, se eu ficar no quarto, ou se eu levantar, de repente eu já estou vendo alguma coisa ali, alguma tarefa doméstica, eu vou acabar fazendo. Então, para mim, cada um tem, né, os seus momentos de oração e tudo mais, mas iniciar o dia na caminhada, rezando, assim eu começo o dia. Então foram caminhos que a gente foi descobrindo no decorrer dos anos nessa subida espiritual. Ângela, você que está dentro da comunidade, também na parte paroquial, para quem não sabe, não conhece, como que você está servindo dentro da igreja? E fala um pouquinho também da tua pastoral, do teu ministério dentro da igreja. Então, eu hoje estou, MAC, né? Ministro auxiliar da comunidade, desde 2011, como ministra da comunhão, e ao final de 2022, dia 25 de dezembro, dia de Natal, como ministra da palavra. Claro, faço parte do apostolado da oração. Sim. E algo que não falta na minha semana, a não ser por uma emergência muito, muito grande, são as tardes de adoração nas quintas-feiras. Então, antes mesmo de eu ser ministra, ou estar ministra, como a gente costuma dizer, eu participava da adoração Santíssimo e para mim fortalece muito, né? Maravilhoso, não tem como deixar. Então, hoje nesse ministério,
a gente acaba conhecendo muitas coisas até por precisar servir. E a gente vai amando o que a gente conhece, né? Já diz Santo Agostinho, não se ama o que não se conhece. E quanto mais tu conhece, mais tu ama e vice-versa. A gente até tinha uma reunião de liturgia ontem e eu dizia isso, sobre novenas nas comunidades, Sim. né? Que as novenas nas comunidades me proporcionaram a possibilidade de me inteirar na vida de tantos dos nossos padroeiros. Então, de repente, você tinha São José, já veio de casa São José. Na última semana, né, a gente via São Sebastião e a novena de São Sebastião. E meu pai sempre rezava a intenção de São Sebastião. Mas o que eu vinha conhecer sobre São Sebastião não é nada daquilo que a gente imaginava ou ouvia na música do Milagre da Flecha, né? Uhum. Então, quando eu me inteirei da história de vida dele, da espiritualidade, entender que este santo, a partir do momento que teve uma nova oportunidade de vida, que não morreu a partir do martírio da flecha, mas ele não fugiu, né? Ele permaneceu e ele continuou evangelizando, mesmo sabendo da possibilidade de uma nova condenação, e assim aconteceu. Então, a vida dos santos são uma inspiração muito, né? Constante e diária na vida da gente. Vamos fazer um bate-bola? Por favor. Então, vamos lá então. Um santo de devoção. Não tem como responder assim. Não vai dar certo. Porque tem muitos. Ah, tem muitos? Tem muitos, claro. Santa Teresinha do Menino Jesus Mas aquela que você tem mais assim, que ela te escolheu? Fantástico. Santa Teresa d'Ávila e Santa Teresinha do Menino Jesus. As duas? Não dá para te separar? Uma música católica que marcou? As músicas católicas, eu cresci ouvindo e cantando também na igreja Padre Zezinho, sabe? Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Essas músicas, até hoje, assim, elas trazem uma recordação maravilhosa. Uma passagem da Bíblia. Eu não sou tanto assim de guardar passagens. Uma frasezinha que marca. E eu sou do contexto todo. Eu, quando era catequista, eu dizia, os meus catequizandos sabiam qual é a parábola da minha vida. Eu vivi a parábola do semeador, sempre. Foi muito inspiradora para mim. Então eu fico com parábolas. E a parábola do semeador é a que menciona. Uma oração. A oração da Divina Misericórdia, que eu também conheci nesta caminhada e que nas minhas madrugadas tem me acompanhado. E Deus é tão fantástico que Ele me acorda todas as madrugadas para a gente estar naquele momento. Um padre que deixou saudades, marcou? Se é um padre que deixou saudades, que já passou pela minha vida, eu tenho o Padre Humberto, que foi com quem eu comecei o ministério de ministro, né, de MAC. Sim. Ele me acolheu muito bem, me ajudou, me ensinou com a maior paciência do mundo. Então, Padre Humberto. Isso. Um papa que ficou na lembrança? Eu tinha ele como avô. João Paulo II, eu tive a minha infância, minha adolescência, minha juventude, e era uma paixão poder olhar e ter ele como uma pessoa da minha própria família. Que bom, e tenho até hoje. O dia mais feliz da tua vida? Nossa, eu vou dizer para você que foi aquele dia. Foi aquele dia que eu sabia que eu podia voltar para casa. Amém. E não sei se você está lendo algum livro, mas um livro aí que você leu ou lê. Eu estou agora ouvindo. Eu estou na fase do audiobook. Então, as histórias de Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, a história de uma alma, eu ouvi 2 vezes. É um audiolivro de 11 horas, mas é fantástico ouvir 2 vezes. O Castelo Interior. Santa Teresa de Ávila, ótimo, né? Ótimo também. Mas o que eu estou ouvindo agora, eu ouvi Confissões de Santo Agostinho, os sermões de São João Maria Vianney e tantas outras biografias,
mas eu estou ouvindo Ele e Eu, de Gabriele Bossis. Não sei se vocês já ouviram falar. Gabriele Bossis. É um livrão assim, eu estou na segunda parte, a primeira é de 11 horas, a segunda é de 11 horas e tem uma terceira parte de 8 horas. É esplêndido. É bom, né? E eu conheci o livro através de uma pessoa que eu ouço também muito, que é a doutora Filó. A doutora Filó tem uma espiritualidade, uma experiência de vida que não tem como você ouvir aquela mulher e continuar sendo a mesma pessoa. Então eu ouço muito, inclusive esse de Gabriele Bossis, foi indicação dela e é realmente fantástico. Ângela, nessa tua caminhada, você trabalha nas tuas dificuldades mesmo, uma mensagem que você possa deixar para as pessoas que estão nos acompanhando aí, que de repente estão num dilema na sua vida, assim, num momento difícil. Primeiro é o vai com medo mesmo. Eu vejo que hoje as pessoas têm um tempo para quase tudo na vida e o tempo que é para passar com as coisas de Deus se tornam tão cansativos, né? E a gente às vezes não entende de onde vêm as dificuldades na vida da gente. E vocês e todos nós que estamos caminhando constantemente, trilhando esse caminho, nós não temos menos dificuldade, menos sofrimento do que quem não está, eu vou usar esse termo. Mas nós estamos procurando construir a nossa casa na rocha, né? Os ventos virão, as tempestades constantemente. Ninguém tem família perfeita, ninguém nasce sorrindo, amanhece sorrindo todos os dias, mas a segurança do coração de Jesus, a segurança do colo de Maria é o que nos fortalece constantemente. Me deixem, por gentileza, mencionar esse cenário de vocês aqui. Na semana passada, quando eu acompanhava a entrevista aqui com o Marcos e eu observava essa estante de vocês e no lugar desta TV, esse crucifixo, não teve como eu não imaginar a dificuldade que as pessoas têm em passar um tempo só diante de Jesus, só estar ali. A gente fica maratonando às vezes 4, 5 horas, 2 horas, 3 horas de um filme e passa tão rápido. Vocês têm um crucifixo aqui no lugar, no espaço de uma TV, né? E São Francisco de Assis já disse, né? Ele ficou tanto tempo olhando para um crucifixo e ele começou a chorar. E o irmão dele olhando e dizendo, mas o que acontece, Francisco? E ele diz, né? O amor não é amado. E ele às vezes só quer isso. Ele não precisa de palavras inúmeras, de palavras bonitas, de orações incessantes, de canto. Ele só deseja ser amado. Então, quanto tempo a gente consegue ou conseguiria ficar aqui nesse espaço, nessa sala, só olhando para Jesus crucificado, como se estivesse passando um filme, só olhando para Ele e imaginando tudo o que Ele viveu, tudo o que Ele passou, tudo o que Ele fez por cada um de nós. Então, quando nós nos vermos crucificados, quando nós pensarmos que não tem mais jeito, estamos sozinhos, que ninguém está nos acompanhando, olhe para o pé da cruz. Sempre vai ter alguém ali. Sempre vai ter alguém. E essas pessoas que a gente tem que carregar junto conosco, aquelas que vão estar conosco ali aos pés da cruz. O Evangelho de hoje, ele fala, né, que as pessoas se amontoavam para chegar próximos a Jesus, tanto que ele teve que pegar uma barca e falar lá do lago, do meio do lago. Mas as pessoas estavam ali, a maioria delas, por causa do milagre que Jesus fazia. Se jogavam aos pés dele, buscando uma cura milagrosa, uma mágica, de repente. Mas elas estavam. E muitas ficaram
por conta de conhecer, de ouvir. Então, tantas vezes a gente vai ser atraídos para esse Jesus pela dor, pelas dificuldades, mas que a gente possa ter a graça de permanecer sempre. Amém. O amor precisa e só quer ser amado. Amém. Paroquialmente, a gente está com 3 grupos de jovens fortalecidos na nossa paróquia, né? Então, nós temos o grupo de jovens lá na São José, nós temos na Auxiliadora, também um bom grupo, e um grupo de jovens na Matriz. E a mensagem para essa juventude, os adolescentes, os que de repente estão se sentindo um tanto quanto vazios, o prazer imediato, digo prazer no assistir alguma coisa, o celular, as mídias sociais, os pequenos vídeos, as músicas, elas ficam o tempo todo na mão hoje, e às vezes ao final de 2, 3 horas a pessoa larga e continua sentindo um vazio, uma tristeza, uma necessidade de encontrar algo que ali não tinha. Então, claro, eu convido, eu chamo, a gente tem essa possibilidade de estar junto de Jesus Eucarístico. Nas missas, sim, por favor, não se ama o que não se conhece, precisamos conhecer para amar cada vez mais, repito, Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia que é muito difícil viver com Deus. Ele exige renúncias. Talvez vai exigir que você seja jovem, adolescente ou até mesmo pai para incentivar. Vai exigir que você deixe um sábado à noite a tua programação, o teu lazer, vai exigir para que você esteja com o teu filho, com a tua família, mais próximo de Deus. Mas Santo Agostinho também dizia, é difícil viver com Deus, mas é impossível viver sem Ele. Então, quando a gente sente aonde que a gente encontra a verdadeira paz, os verdadeiros amigos, que é ali, na família. A gente quando reza o Pai Nosso, a gente não diz Pai meu, a gente diz Pai Nosso. Somos filhos do mesmo Pai, somos filhos da mesma Mãe. Então nós precisamos estar unidos, precisamos estar ao redor da mesa, né? Sim. A gente, voltando lá no início, vindo de um interior, vindo de famílias um pouco maiores do que as de hoje, o domingo de meio-dia, a festa era se reunir ao redor da mesa do pai, da mãe, ouvir o pai, a mãe. E a alegria que é para os pais ter os filhos ao redor da mesa, com Jesus não é diferente. Ele se alegra infinitamente de uma quinta-feira, por exemplo, poder sair do sacrário e estar ali, junto dos amados seus. Imagina então estar com os filhos jovens seus. Nós temos o Aviva Jovem aqui na nossa paróquia Sagrado Coração de Jesus. Nós nos reunimos pelo menos uma vez por mês, todas as comunidades, as portas estão abertas. Lembram que eu falei que quando as portas do mundo, quando as portas materiais se fecharam para mim, eu sabia que as portas da comunidade, os braços de Deus sempre estariam abertos, independente de o quanto nós, como filhos pródigos, andamos pelo mundo. O Pai vai estar sempre à nossa espera. E Ele se alegra tanto com a nossa volta. Ele está lá, ó, olhando na curva do caminho para ver se Ele vê a gente voltando. Nós pertencemos a Deus. Que nós possamos voltar a Ele o mais breve possível. E ali com certeza encontraremos o verdadeiro amor, a verdadeira paz, essa tranquilidade que o mundo não é capaz de nos dar. Amém. Busca o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Isso aí.
que você não precise falar como Santo Agostinho falou, tarde te amei, né? Isso aí. Tarde te amei, que você possa amar antes, né? Certo, então, Ângela, quero te agradecer de coração por você ter vindo aqui, aceitado o nosso convite, dar esse testemunho, né, nesse podcast. A você também que está acompanhando aqui, espero que você tenha gostado, com certeza gostou, e deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal, porque precisamos alcançar mais coração, não por causa de nós, mas que essa palavra de Deus, esse testemunho chegue a muito mais pessoas. Deixo com a Ângela aqui para dar as suas considerações finais, então, no nosso podcast de hoje. Agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço a vida, Geraldo, Nathalie, de vocês, porque vocês também poderiam ter desanimado já muitas vezes no caminho, mas vocês não fazem por vocês, vocês fazem por essa família de irmãos, né? Somos irmãos, é o que acabamos de dizer, então vocês fazem pelos outros também. E que venham mais testemunhos, que venham mais conversas, que venham mais esse sentir-se na sala com os nossos irmãos, né? Se sentir na conversa com cada um deles. E os desafio, vocês também precisam dar o testemunho de vocês, né? Fazer um podcast e fazer com que as pessoas conheçam ainda mais, tanto a infância, como o conheceram-se e a caminhada espiritual de vocês também, que eu tenho certeza que vai edificar muitas e muitas pessoas. Alcançar corações é uma frase que eu gosto muito de usar, né? Nesse tempo em que a gente tem tanta pressa e parece que tem tudo na palma da mão e na verdade não tem, estamos carentes de um olhar no olho, estamos carentes de um abraço, estamos carentes de alguém que só nos ouça. A gente não ouve mais. Então, que a gente possa, nesse caminho de espiritualidade, aprender a ouvir para também poder encaminhar nossos irmãos e irmãs nessa grande caminhada, nessa escada, nessa estrada rumo ao céu. Amém. Certo? Então, pessoal, mais uma vez agradeço de coração. Vou deixar com a Ângela para ela fazer uma oração aí para nós finalizarmos aqui o nosso podcast de hoje. Nesses últimos dias, num dos audiobooks que eu ouvi, a biografia de Santa Margarida Maria Alacoque. E a gente sabe que o Espírito Santo nos toca de maneiras tão diversas e tão distintas. E você pode ouvir uma pregação, ler um livro, e só uma determinada frase, às vezes, vai te tocar profundamente. Sim. E nessa biografia de Santa Margarida Maria, em um determinado momento, diz que Jesus pediu a ela a hora santa. E eu também nunca tinha ouvido falar na hora santa. Ele pediu que ela estivesse com ele de quinta para sexta-feira, a primeira de cada mês, na hora em que ele esteve em agonia, das 11 à meia-noite. Quando eu falava para vocês do quanto é difícil passar uma hora só olhando para Jesus, foi isso também que ele pediu. Vigie esta hora comigo. Esta hora em que eu estive em agonia. Essa hora em que eu estive com medo. E aquilo me tocou tão profundamente. E eu tenho buscado conhecer mais e viver a hora santa da primeira quinta para sexta-feira do mês. E ali, eles ensinam também a gente a rezar. O meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do Santíssimo Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Meu Deus, eu creio, adoro,
espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Amém? Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo podcast, ou Santo Terço também, né, Nathalie? E também nós temos o nosso grupo de oração aqui no canal do programa Fonte de Fé. Então, por isso, se inscreva e fique ligadinho que você vai ser notificado pelos nossos conteúdos. Até mais! Até!